Boa tarde, gente. Vamos para mais uma aula, hein? Mais uma videoaula, aula 18, tá? E hoje falaremos aí dos primeiros anos da independência do Brasil, né? Após a independência, após a ruptura de Brasil e Portugal, como que as coisas se encaixaram, tá certo? Deixa eu arrumar a câmera aqui, tá escondendo a minha beleza, toda a minha beleza. Então, o que acontece? Após a ruptura, a gente já falou na aula anterior, quando Dom Pedro I se nega a retornar a Portugal, a independência do Brasil está definida, ela já está definida desde o dia que ele decide ficar, o dia do fico, mas no dia 7 de setembro, quando tem aquele evento que ele manda retirar os símbolos das fardas portuguesas, aquele é o momento oficial da ruptura. Não tem independência ou morte, tá? Mas segue o jogo. E aí, como que as coisas vão se estabelecer? É importante a gente tratar disso agora. Após a ruptura, como é que ficou? Primeiro, essa ruptura não saiu de graça, tá? O Brasil... Vamos lá. Para que essa ruptura, para que essa independência brasileira realmente fosse oficial, o Brasil ele passou por duas etapas. A primeira foi resolver os conflitos internos, porque dentro do próprio país, dentro do Brasil, existia uma ala a favor da monarquia, e não era pequena, principalmente no nordeste do Brasil, na Bahia, Piauí e outras regiões também. Você teve grupos que lutaram, que foram para a luta, houve batalha, morte e tudo mais, tentando restabelecer a monarquia, restabelecer a ligação com Portugal, certo? Não só restabelecer a monarquia brasileira, porque o Brasil se tornou uma monarquia, mas restabelecer o controle português, certo? E aí as forças brasileiras tiveram que lutar na Bahia por um bom tempo, depois no Piauí, para que dentro do país as coisas se acertassem, para que você não tivesse uma instabilidade no Brasil, tá? Uma instabilidade semelhante ao que aconteceu lá na Revolução Francesa. O Brasil, em um dado momento, logo após a coroação de Dom Pedro como rei do Brasil, imperador do Brasil, você vai ter o início de conflitos sociais importantes, que tiveram que ser abafados violentamente, tá? Porque você tinha os grupos felizes, né, uma grande maioria satisfeita com a ruptura com Portugal, com a liberdade do Brasil, mas você tinha grupos que eram contrários, que queriam restabelecer o controle português. Grupos brasileiros no Brasil, não estou falando dos portugueses. Os portugueses, óbvio, que queriam restabelecer. Mas aqui no Brasil, pessoas que queriam restabelecer. Tá? E aí isso foi resolvido por vias beligerantes, ou seja, por meio de guerra. Tá? Então houve conflitos armados, que foram solucionados, alguns com certa rapidez, outros com um pouco mais de dificuldade. É o caso de Bahia e Piauí. No texto que eu coloquei junto aqui, isso está mais detalhado. Tá? Então esse é um primeiro passo. O segundo passo, você lutar contra a sua metrópole, ou lutar contra o seu dominador, e vencer, se libertar fisicamente, é difícil. Mas se você não tiver o reconhecimento dessa liberdade, não adianta nada. Se os outros países não entenderem que você agora é independente, a sua independência praticamente é inválida, tá? Porque eles vão continuar te tratando como uma colônia, vão continuar te tratando como parte de um outro país. Isso até hoje. Tá? Você tem na Espanha, em outros lugares do mundo, tentativas de separação de países. A Europa é um exemplo claro. Vocês são jovens, bem mais jovens do que eu. Vocês hoje, quando aprendem geografia, o mapa da Europa tem uma infinidade de países. Quando eu tinha a idade de vocês, o mapa da Europa tinha lá 10, 15 países. Esses países foram se dissolvendo em outros pequenos países, certo? Lutando por sua independência. E alguns desses países não são reconhecidos. Então você tem a antiga Iugoslávia. Ela foi dividida, eu estou falando de coisa de 20, 30 anos, ela foi se dividindo em vários outros países.
Croácia, Sérvia, Montenegro. Alguns desses países estão livres fisicamente, lutaram contra seus dominantes e se libertaram, criaram países pequenos, mas que não são reconhecidos pelos outros. Então é como se eles não fossem independentes. Então quando você consegue a independência, você precisa de um reconhecimento externo. No caso do Brasil foi a mesma coisa. O Brasil, ao se libertar de Portugal, ele busca o reconhecimento externo. E aí ele vai precisar fazer uma série de acordos, de ajustes para resolver isso. Os Estados Unidos vai reconhecer o Brasil como nação, a Inglaterra vai reconhecer o Brasil como nação, mas na Europa você vai ter um certo receio, não só com a independência brasileira, mas de toda a Latinoamérica. Por quê? Porque vamos lembrar lá, vamos voltar um pouquinho. Lá quando eu falei de Napoleão com vocês, algumas aulas atrás, na sequência eu falei sobre o Congresso de Viena, onde os países que derrotaram lá Napoleão vão se unir num congresso, vão formar uma coisa chamada Santa Aliança, tá? Que são países monárquicos, que ainda têm um certo prazer, assim, uma certa simpatia pelo antigo regime, tá? E todos os novos países, essa Santa Aliança tinha muita dificuldade em reconhecer. Então, no caso do Brasil, para que o Brasil fosse reconhecido como nação pelos europeus, à exceção da Inglaterra, o Brasil teve que fazer uma série de concessões. Tá? Primeiro, o Brasil teve que reconhecer uma dívida financeira. O Brasil teve que comprar a independência de Portugal. Além do dinheiro que Dom João levou quando ele voltou, que ele levou todo o dinheiro do Brasil. O Brasil ainda assumiu uma dívida monstruosa para pagar as perdas e danos de Portugal. É ridículo isso. O Brasil se liberta e ainda tem que pagar por ter se libertado. Mas só assim ele seria reconhecido. Então o Brasil assume uma dívida astronômica, tá? Que não pagou, a maior parte dela não foi paga. Fora isso, o Brasil teve que reconhecer Dom João VI como um rei honorário do Brasil. O Brasil teve que fazer uma série de concessões a esses países europeus para que ele fosse reconhecido como nação, tá certo? Então não saiu de graça. O Brasil faz a ruptura e ainda tem que negociar essa ruptura com um grupo de países europeus para que ele fosse reconhecido como nação. Então não foi só somos livres, teve todo um processo tanto interno quanto externo para ser resolvido, tá certo? Então esses são os dois primeiros momentos para você ser reconhecido como nação, reconhecido como Brasil. Aí nasce o Brasil país. Antes disso você tem o Brasil colônia de Portugal, tá? Você tem ali um breve momento de Brasil como a metrópole do Reino Unido de Portugal, Algarve e Brasil. Mas fora isso, o Brasil é o quê? É uma colônia, é um quintal de Portugal. É o lugar de onde Portugal vai tirar os seus produtos para ganhar dinheiro. O Brasil não tem nenhuma importância política, social, nada. O Brasil vai se tornar um país livre. O Brasil vai passar a ser Brasil de verdade após isso que a gente falou. Aí você vai ter o surgimento do brasileiro. Antes disso você não tem a figura do brasileiro. Os brancos se acham europeus. Os que não nasceram lá, que são filhos de europeus, continuam se considerando portugueses, europeus. Os negros e os índios não são considerados nada. Os brancos tratam como se eles não fossem nada, fossem um equipamento, um instrumento. E aí você fica com essa questão o brasileiro. Quem é o brasileiro? O brasileiro não existe. Além do papel, no sentimento, o brasileiro não existe. O brasileiro vai passar a existir agora, com a ruptura, com a independência e com o reconhecimento dessa independência, tanto interno quanto externo. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa. Segunda, como é que vamos lidar? Como é que lidaram com isso lá, logo após a ruptura? Antes o Brasil seguia as leis de Portugal. Antes o Brasil ele seguia o controle, ele seguia o direcionamento do rei de Portugal, das cortes portuguesas. O Brasil não tem constituição, o Brasil não tem nada. Você vai ter que construir um código civil,
tudo. Você vai ter que criar. O Brasil é uma nação nova e tudo que ele tinha antes é português. Os códigos de leis, Constituição, tudo isso é português. Agora você vai ter que ter uma criação de Constituição, códigos brasileiros, tá? Para reger, para organizar o país, o Brasil. Não seguindo as regras portuguesas, e sim com regras criadas por brasileiros para brasileiros. Tá? E aí Dom Pedro vai mandar montar as câmaras, né? As cortes brasileiras, tá? Com deputados, senadores brasileiros, para estabelecer, para construir esse novo país, as regras, o direcionamento desse novo país. E aí a coisa começa a encrencar. É nesse momento que Dom Pedro vai mostrar, Dom Pedro que vinha agindo de uma maneira popularista, assim, sabe? Para agradar a todos, com uma aura de salvador, de herói, de libertador. Nesse momento da confecção, da criação da Constituição, Dom Pedro vai começar a pôr as manguinhas de fora. Agora ele é o imperador brasileiro. E ele vai começar a agir como tal. Tá? Então, desde o início dos trabalhos dessa Constituição, Dom Pedro vai deixar claro que ele pende para o lado do autoritarismo, que ele pende para o lado do poder único, tá? Da autocracia. Ele quer mandar. Ele quer uma democracia constitucional mais decorativa do que realmente efetiva. Tá? Ele quer ter no Brasil o que o pai dele perdeu lá em Portugal, o poder total. Então, Dom Pedro ele vai sabotar essa Constituição desde o início. Desde o início, Dom Pedro ele vai querer dirigir os trabalhos dos políticos, criando um controle político para ele, único, exclusivamente para ele. Tá? Os políticos brasileiros, entre eles José Bonifácio, que era amigo de Dom Pedro I, que ajudou em todo esse processo de independência, esses políticos vão criar uma Constituição muito mais voltada para o poder popular mesmo, tá? Poder das câmaras populares. E aí você vai ter a oficialização do atrito. Dom Pedro recusa essa Constituição, manda prender os deputados e senadores de oposição, inclusive seu amigo José Bonifácio é preso, ele e o irmão são presos, e aí Dom Pedro vai fazer a sua própria Constituição. Tá? E aí a gente vai falar disso com mais detalhes depois, mas Dom Pedro vai criar uma Constituição onde ele vai criar uma coisa chamada poder moderador. Vamos pra vocês entenderem. Desde lá do iluminismo, das ideias iluministas, você vai ter o estabelecimento da ideia de você ter um país com 3 poderes. Legislativo, que faz as leis, que são os deputados, senadores, as câmaras, as cortes. O executivo, que é quem executa as leis, que faz com que essas leis tenham vigor e sejam cumpridos. No caso das repúblicas democráticas é o presidente, no caso das monarquias parlamentaristas é o primeiro-ministro, e no caso da monarquia, como o Brasil estava se tornando, uma monarquia pura, o rei. E você tem o judiciário, que é quem vai controlar o cumprimento dessas leis, é quem vai julgar aqueles que não as cumprem, é quem vai decidir se foi cumprido ou não. Então você tem esses 3 poderes. O Brasil, todos os países do mundo, eles estão apoiados nesses 3 poderes. Legislativo, que é quem faz a lei, executivo, que é quem executa, quem faz as leis serem cumpridas, e o judiciário é quem julga se as leis estão sendo cumpridas ou não, e pune os que não cumprem. No governo Napoleão, lá na França, ele criou um 4º poder. Esse 4º poder ele deu o nome de poder moderador. Qual que era o poder moderador? Ele que definia, o 4º poder era aquele que definia se as coisas valiam ou não. Então você criava uma lei, só que ela só seria válida se o poder moderador aprovasse. Ou seja, ele vai mandar e desmandar, vai valer o que ele quiser. O poder moderador é uma forma por baixo dos panos, é um artifício para você mandar do jeito que você quiser. Mas eles criam a lei, mas a lei só vale se eu deixar.
O poder moderador é praticamente você assumindo o domínio total. Você coloca todas as câmaras, todos os outros poderes como decoração pura, não tem nenhum valor real. O Napoleão fez isso lá e governou a França a mão de ferro, imperador da França. Dom Pedro quis copiar isso, copiou isso. Então, quando ele rejeita a Constituição, manda prender os deputados, ele vai criar uma nova Constituição, prevendo já o quarto poder, o poder moderador. E quem seria o poder moderador? Dom Pedro. Então, Dom Pedro vai ser um governo autocrático, ele vai ter todos os poderes para controlar o Brasil, contra tudo aquilo que havia sido conversado, estabelecido no momento da ruptura. Ao invés de se criar um país, uma monarquia parlamentar, o que você viu foi o surgimento de uma monarquia pura, uma monarquia onde o imperador tem plenos poderes de fazer o que quiser, certo? E aí o desenrolar disso é óbvio que não vai dar muito certo, tá? Mas é isso aí, a gente vai ver nas próximas aulas, tá certo? Até mais, gente. Até semana que vem. Essa é a última aula dessa semana, tá? As próximas na semana que vem.